Olá, o futebol brasileiro viveu nos últimos anos um momento especial. A realização da Copa do Mundo no Brasil permitiu o surgimento de novas arenas e a modernização de tradicionais palcos do esporte. Além disso, mais dinheiro começou a circular pelo futebol, inflando a receita dos grandes clubes do país. Mas o aumento das receitas foi acompanhado do crescimento das dívidas. Vários times gastaram mais do que arrecadaram no período. E o calendário é outro problema. Afeta os principais times com excesso de jogos e os pequenos com a falta de partidas. Para falar sobre a gestão do futebol brasileiro e sobre os principais problemas do esporte mais popular do Brasil, nós recebemos Francisco Adolfo Ferreira, diretor executivo do Centro de Excelência em Performance de Futebol. E também participa do programa Ivan Drummond, jornalista do Estado de Minas. O Sala de Imprensa sobre a gestão do futebol começa agora. A Assembleia realizou um ciclo de debates para discutir a formação de atletas e a gestão do futebol no Brasil. O evento Muda Futebol Brasileiro reuniu ex-atletas, dirigentes e especialistas no esporte. Os participantes criticaram a falta de profissionalismo na administração do futebol. Eles também defenderam uma gestão que trate o esporte como negócio, que seria a única saída para manter atletas no país e voltar a lotar os estádios. Por trás de grandiosos espetáculos que movimentam milhões de reais por ano no Brasil, a gestão ainda é marcada por falta de planejamento. De acordo com dados apresentados aqui no ciclo de debates, os 29 maiores times do país acumulam este ano um prejuízo de 450 milhões de reais. A média de público é apenas a 15ª do mundo, com 26% de ocupação média nos estádios. Para se ter uma ideia, a segunda divisão da Alemanha e da Inglaterra levam mais torcedores ao campo do que a Série A do Brasileirão. Resultado, segundo este especialista, do amadorismo dos dirigentes de clubes e da falta de visão de negócio sobre o futebol. Se nós somos um mercado amador ineficiente, que não tem capacidade de investimento, na Europa eles não são. E aonde que a gente é afetado por isso? Em jogador. Os caras vêm e contratam jogador. Não sobra jogador aqui para jogar no nosso campeonato. Isso se deve a alguns times também que não têm feito um bom trabalho internamente, né, na gestão. Porque fica aquele elevador, sobe um ano, desce o outro, sobe um ano, desce o outro. Tem exemplo aí de vários times do futebol brasileiro que são assim. Outro ponto discutido durante o seminário foram as dívidas trabalhistas que prejudicam especialmente os jogadores de times menores. Uma das propostas do Bom Senso Futebol Clube, movimento que representa os atletas, é a criação de uma lei de responsabilidade fiscal do esporte. A partir do momento que existe uma lei mais rigorosa para que realmente fiscalize a administração desses dirigentes, com certeza o futebol, se não melhorar em 100%, mais de 50%, com certeza essas administrações vão estar no eixo. Os jogadores cobram ainda mais participação nas federações estaduais e também na CBF. Todos têm atletas, a gente tem o Beckenbauer na Alemanha, tem o Platini na França, todas essas confederações têm um atleta fazendo parte e nós não temos isso aqui. Aqueles que têm conhecimento, que vivem o problema, conhecem a formação do atleta, os problemas na formação e a relação onde vai acontecer o jogo, os problemas dos estádios. Então é fundamental a presença do atleta. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Nós vimos aí no vídeo uma série de questões, mas para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria, Francisco, que você falasse para a gente que situação vive hoje a gestão do futebol brasileiro. Houve avanços nos últimos anos e quais são os principais problemas? Obrigado pelo convite. Em termos de gestão, o futebol brasileiro ainda está engatinhando, né? A verdade é essa. Os cursos de gestão esportiva, eles são recentes, né? Eu fiz um na Fundação Getúlio Vargas em 2011. Nós temos ainda uma estrutura nos clubes que ela ainda é arcaica, né? Com os dirigentes estatutários, os conselhos deliberativos, e sem que haja uma
uma lei de responsabilidade fiscal que obrigue a uma prestação de contas, obrigue, inclusive, o arresto dos bens, né, do patrimônio do dirigente que agir de maneira irresponsável com o patrimônio do clube, né? Nós temos hoje uma situação que parece que virou moda, né? Eu que vivo no meio, eu estou percebendo isso. Todo mundo hoje é gestor esportivo, né? Então, um ex-atleta, o cara encerra a carreira, ele teve uma história dentro de um clube, ele já é convidado para ser o gestor, né? Gestor do clube, nem gestor esportivo. Às vezes nem estudo teve. E não teve um mínimo de capacitação teórica, né, para saber o que realmente significa uma gestão. Né? Então, é um quadro que ainda precisa evoluir muito no Brasil. Mas, Francisco, quais são as especificidades da gestão esportiva? O que ela se difere da gestão de uma empresa, por exemplo? O que é específico da gestão do futebol? Ela deveria diferenciar pouco, porque o clube deveria ser tratado exatamente como uma empresa. Né? O clube teria que ser uma entidade que tenha superávit, e não déficit constante, né, contínuo, como é o que ocorre no Brasil. No meu entender, a gestão esportiva, ela tem que buscar nas ferramentas do mundo corporativo, né, essa condução dos processos, né, a estruturação da entidade esportiva como uma empresa. Né, esse é o caminho para que a gente não saia dessa situação, um dos caminhos, né, para que a gente saia dessa situação de endividamento ad infinitum que a gente tem vivenciado no futebol brasileiro. Tem uma coisa que é o seguinte, discute-se muito o futebol em primeiro lugar, pelo apelo que o futebol tem, pela divulgação que ele tem e por ser a paixão maior. O que difere o clube de futebol do clube esportivo? De esporte especializado, por exemplo, de sócio. Por que esse clube, ele não tem dívida e o do futebol tem? Quer dizer, agora, a eleição no clube, por exemplo, a Cruzeiro e Atlético, tem sócios, tem conselheiros e são eleitos dessa forma. Um clube de esporte comum, de esporte especializado e de sócio, ele é eleito também pelo seu conselho. E por que esse clube não é problema? Esse clube geralmente não tem dívida. Por quê, Francisco? Eu acho que é uma cultura do futebol, uma estrutura que o próprio governo não é interessante para os governantes, que um Flamengo feche as portas, que um Corinthians feche as portas. Né? Então, essa estrutura que é permissiva, né, no sentido de permitir, a legislação permite isso, né, o problema é esse, que os clubes se endividem constantemente, né, sem prestar contas, sem que tenha sanções rigorosas, e nesse processo uma bola de neve, né, e de vez em quando vem o governo socorrer. Refis aqui, refis ali. Até a loteria ajuda, né? Não é? E time mania, loterias, e a coisa vai sendo empurrada com a barriga, né? Um dia isso vai estourar. Tem essa história aí, a venda do Bernard pelo Atlético. Parte do dinheiro, grande parte do dinheiro, foi retida pelo governo federal, pela Receita Federal. Por quê? Porque o Atlético deve, então assim, não se paga INSS, não se deposita fundo de garantia. As obrigações que os clubes deveriam ter, não tem. Eles não cumprem, aliás, não cumprem. Portanto, existia uma dívida e esse dinheiro foi retido por quê? Porque o clube devia ao governo, à União. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre essa questão do endividamento, mas antes eu gostaria que a gente explicasse melhor para quem está assistindo como que é essa estrutura do futebol hoje, quais são as entidades representativas. A estrutura do futebol, a legislação, vou falar um pouquinho sobre a legislação. A legislação do futebol, do esporte, né, em geral, ela é da década de 40, né? Estado Novo, Getúlio, flertando ali com o fascismo. Ela é extremamente autoritária, ela é ultrapassada, ela não atende às demandas de modernização do esporte, especificamente do futebol.
A CBF é uma entidade privada sem fins lucrativos que lucrou 400 milhões. Olha o contrassenso. Não é? E para onde foi esse dinheiro? Enquanto isso, boa pergunta, e enquanto isso, os clubes do interior amíngua. Né? Todos eles endividados, sem recursos, sem competições ao longo de todo o ano, gerando um problema social gravíssimo. Né? Segundo o levantamento do Bom Senso Futebol Clube, são em torno de 12 a 16 mil atletas desempregados. Trabalham apenas de 3, 4 meses. 3, 4 meses e o resto do ano estão desempregados sem receber. Né? E aí você coloca pais de família, são pais de família, isso sem contar os profissionais de comissão técnica, né? Treinadores, preparadores físicos, treinadores de goleiros e tantos outros. Segundo o Bom Senso Futebol Clube, 85% dos clubes ficam inativos por mais de 6 meses durante o ano. Exato. Você tem, por exemplo, a forma de classificação de campeonatos que te leva a outros. Vou citar um exemplo do Vila, porque eu vou contar uma história aqui. O Vila joga o Campeonato Mineiro, conseguiu ficar entre os 5, ele automaticamente se classificou para a Copa do Brasil do ano que vem. Certo? E ele jogou a Série D. Então, é uma situação que, se não tiver planejamento, você não consegue estar entre os 5. Tá? O Vila é um caso à parte, porque o Vila tem uma história diferente, uma consciência diferente até de uma cidade. O Vila é, de certa forma, um patrimônio histórico municipal. As prefeituras não podem colocar o dinheiro no clube. Acontece que a prefeitura pode dar benfeitorias. O Vila está construindo um CT por isso. A prefeitura faz a obra do Vila, que é o Honório Bicalho. Está construindo um CT que é de primeiro mundo, com hotel, com tudo. E o campo do Vila é da prefeitura de Nova Lima. O Vila joga ali. Quer dizer, ela não participa diretamente pagando o salário, mas ela indiretamente, ela mantém o seu patrimônio histórico. Porque o Vila é um time que foi fundado em 1908, tem 5 títulos mineiros e a melhor forma que você tem de divulgar Nova Lima, tirando o ouro da mina, é o futebol. Tá? Então, esse clube tem uma situação que outros não têm. A gente vê casos, por exemplo, Uberlândia, Uberaba, que são cidades fortes economicamente, que deveriam cuidar de uma forma de se divulgar. E isso vem dentro da administração. Quer dizer, eu não vou fazer dívida para isso, mas eu vou tentar, de alguma forma, viabilizar a existência desse clube. E Nova Lima saiu na frente. É aqui pertinho e está dando uma aula de administração. E agora... É uma coisa inconcebível, né? Uma cidade do porte de Uberlândia não ter um time forte no futebol, representando a cidade. Né? Como já teve na década de 80. O Uberlândia chegou em fase final do Campeonato Brasileiro. Fase decisiva, em 8ª de final. E por que a CBF não viabiliza isso nessas cidades menores, nos clubes pequenos? A questão não é apenas criticar a CBF por criticar. A CBF ela é assim porque a lei permite. A questão toda é essa. Os clubes são assim porque a lei permite. Né? Então, se não houver uma alteração profunda na legislação esportiva, eu acho que vai ser muito difícil conseguir modernizar o futebol brasileiro. Eu acho que começa pela alteração na legislação. E qual que é o papel dos clubes nesse cenário? Como eles são formados, se estruturam? Como é que fica a relação deles com a CBF? A natureza dos clubes é parecida, é semelhante. Né? CBF, federações, clubes de futebol, a natureza dessas entidades esportivas ela é semelhante, entidades privadas sem fins lucrativos. Né? O que acontece? Eles não são obrigados a prestar contas, né? Não existem sanções, né? Punições realmente efetivas para coibir, né? Esse tipo de administração. Os clubes têm os seus associados, têm os seus conselhos deliberativos, esses conselhos deliberativos elegem as diretorias, né? Os presidentes. São torcedores, né? São pessoas apaixonadas pelo clube e geralmente o presidente é eleito por uma facção dentro do clube e dentro desta facção ele vai buscar os componentes da sua diretoria, aqueles que o apoiaram politicamente vão ser os seus companheiros na condução do futebol, por exemplo, já que estamos falando do futebol.
E, como eu disse, são apaixonados. Então, pessoas que têm a sua profissão, ou a sua empresa, ou o seu negócio, e que vão se dedicar algumas horas do dia ao clube. Ou seja, não há profissionalismo. Né? Não são pessoas que são escolhidas pelo critério da competência técnica, né? Da capacitação específica para a gestão esportiva, por exemplo. É como se fosse uma turma, né? Uma turma. A turma entrou e ficou, eu que mando. O problema é esse. E porque a legislação permite. A legislação permite, a legislação estabelece isso, né? E o que poderia mudar, então, nessa legislação para reverter Olha, esse quadro? eu tenho um exemplo muito interessante que está ocorrendo agora nos Estados Unidos. A MLS, que é a Liga Americana, o americano sabe fazer negócio. Sabe. Né? Eles sabem como produzir espetáculo. Então, os clubes eles são geridos como empresas e tem que dar lucro para os seus acionistas. O Flávio Augusto é um brasileiro, um empresário brasileiro, que comprou o Orlando City, está levando agora o Kaká para lá. Eles vão buscar superstars. O americano compra aquilo que ele tem, que ele vê de melhor no mercado. Vende melhor no mercado. Para ele interessa isso, porque ele, no caso do Kaká, é uma estrela, uma garantia de torcedor do campo. Exato. Orlando tem muito brasileiro, não tem? Miami também, que é pertinho, tá cheio de... Vai ver jogar. E vai bombar. Vai bombar. Vai ser um espetáculo. O futebol, o soccer, né, nos Estados Unidos já está crescendo muito. A média de público deles já é maior do que a do brasileiro da Série A, um país que não tem tradição no futebol, né? Então, é profissionalismo em todos os níveis, né? Não só na questão de formar gestores e colocar nos clubes, mas na condução das estruturas, na formatação das ligas. Eles têm a liberdade de formar as suas ligas. Aqui a CBF não permite, né? Os clubes ficam escravizados à estrutura da CBF, que a CBF é que tem que organiza o campeonato. A CBF deveria, no meu entender, cuidar de seleções, né? E deixa os clubes organizarem suas próprias ligas, e os clubes com certeza conseguiriam um desenvolvimento de um produto muito mais atraente para o consumidor. A questão, por exemplo, dos horários dos jogos. A rede de TV Globo, compra os direitos de transmissão, paga caro, né? E ela está no direito dela. Ela pagou, ela tem o direito de exigir o horário é depois da novela, 10 horas da noite. Difícil, né? Você ir para o Mineirão para assistir um jogo 10 horas da noite, até chegar em casa, você tem que trabalhar no outro dia, né? Você quer levar o filho que tem escola de manhã, é muito complicado isso. Vou te dar um exemplo de uma coisa, você falou no negócio de modelo de gestão, de tudo. Bom, nós temos um caso no basquete que é uma aula. O ex-presidente do Minas, o Coros Monadiemi, vira presidente da Liga Nacional. O que é feito com a Liga Nacional? O modelo de competição é o da NBA. Primeira coisa, que é o modelo que deu certo lá. São 6 anos de gestão da Liga que agora chegou na situação de fazer uma parceria com a NBA. Portanto, a partir de agora, os clubes vão ter uma receita extra com venda de material. Vou vender camisa, vou vender calção, vou vender meia. Chegou-se nesse ponto. Os jogos de basquete acontecem terça, quarta, quinta e sexta. A transmissão não é só de televisão, mas é também de internet. Você colocando essa internet, você já cria um ramo que você pode anunciar. Então você pode captar recurso através daquilo. E o recurso vai para o clube. A CBB, Confederação Brasileira de Basquete, hoje, cuida só da seleção. Ela não cuida de mais nada. No futebol deveria ser a mesma coisa. E a CBB, de certa forma, conseguiu um alívio, porque já que ela cuida só de seleção, eu vou ter um treinador exclusivo, que é um argentino, o Rubem Manhano, que fica por conta de ver jogos, conversar com o jogador, vai aos Estados Unidos, acompanha os jogadores de seleção que jogam na NBA, são 5. Quer dizer, tudo
facilita. Se você cuidasse só da seleção e tivesse uma Liga Nacional de Futebol de clubes, você facilitaria essa... Mas cadê o profissional dessa área do futebol? Não tem. Tá aí, então, um exemplo a ser seguido. O Cruzeiro está dando um exemplo, de certa forma, porque o Cruzeiro conseguiu uma coisa, porque foi jogar num estádio de 64 mil pessoas. O Cruzeiro tem 56 mil sócios torcedores. É o maior investidor do Cruzeiro hoje, é o próprio torcedor. Tá? Então ele consegue, de certa forma, é o único clube do país com salário em dia. Um negócio que você falou que eu estava pensando aqui, o Cruzeiro consegue ter hoje, conseguiu nesse ano, ter uma média, a maior média da história de público por jogo, 32 mil pessoas, é muito pouco. É pouco demais na conta. Essa média no Campeonato Mineiro na década de 60, quando fizeram o Mineirão, era muito maior. Ivan, a gente vai precisar fazer só um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua então a conversar sobre a gestão do futebol brasileiro. Até já!